Hoje estreia É Música, um novo programa que intenciona viajar com o artista e, dentro do possível, compreendê-lo em seu universo. Para não sermos pretensiosos nesse intento, vamos nos valer do seu trabalho musical como trilhas de um mapa a seguir. Afinal de contas, a respiração, a fala e o coração, com seus ritmos, nos ajudam a entender o mundo, nos mostrando que nele tudo é música. Eu me chamo Rita de Cássia Ribeiro e nasci em São Benedito do Rio Preto. Olha, meu pai, ele era músico e tinham vários músicos na família dele. Alguns irmãos dele também eram músicos, eles tinham uma banda de pau e corda, né? Então, acho que a influência primeira da música vem dele, da família dele, de uma forma meio indireta, porque ninguém se profissionalizou assim como músico, né? E aí eu fui vivenciando isso dentro de casa. Meu pai adorava tocar violão, sempre no final do dia ele pegava o violão dele e ficava tocando, e eu adorava ouvir. Mas eu não tinha assim uma perspectiva até nos primeiros anos da minha vida, até os 12 anos, sei lá, de idade, eu não tinha uma perspectiva de ser artista, de ser cantora, nem nada. Eu apenas tinha um contato com a música através das minhas irmãs também, porque nós somos de uma família muito grande, né? Eu sou de uma família de 11 irmãos, né? E os meus irmãos mais velhos gostavam muito de ouvir música. Eu tinha uma irmã que trabalhava numa loja de música em São Luís, o Moraes Center, e ela levava muitos LPs, muitos vinis para casa, e eu adorava dormir com ela, porque eu sabia que era certeza era garantido que eu teria música sempre comigo. Então, ela botava os discos numa radiolinha antiga, daquelas ainda de abrir, que a gente ouvia o som na própria tampa da radiola, e eu ficava ouvindo músicas ali. Todos os discos que ela trazia da loja, eu ouvia com ela, assim, até dormir. E sem falar também que eu fui muito influenciada pelo baixo do reggae, porque eu morava em periferia, eu morava na Coab, e eu ouvia durante a noite o som do baixo do reggae vindo. O vento trazia das casas de reggae do Maranhão e eu me acalentava, assim. Eu passava a noite até dormir ouvindo aquele baixo de reggae. Então, na verdade, a música vinha para mim, assim, dos festejos juninos, das festas da periferia, lá da Coab, da conversa com meu pai, dos discos das minhas irmãs, da família, de todo mundo gostar de música. Meu contato primeiro com música veio por aí. Foi a primeira vez que eu participei de um festival de música universitário e foi aqui na Universidade Federal do Maranhão. E foi já uma experiência também de artista solo, né? De ser solista, de estar no palco sozinha, encarando uma plateia e um júri. Então, já era assim uma iniciativa, um passo bem interessante nesse sentido de seguir carreira, né? De me estabelecer como intérprete, como cantora. Na linha do horizonte, no alto da montanha, por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha. A luz que vem do alto aponta meu caminho, é forte no meu peito, eu não ando sozinho. Te vejo pelos campos, te sinto até nos ares, te encontro nas montanhas e te ouço nos mares. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você. Na verdade, Zé Cabaleiro é meu
contemporâneo. A gente começou praticamente junto. A gente influenciava um ao outro, porque tinha afinidades musicais. A gente se identificava pelas ideias, pelas propostas sonoras que a gente tinha, a maneira como a gente via a música. Ele é um grande compositor, eu de imediato me identifiquei pelas canções dele, mas antes de Zé Cabaleiro, eu tinha outras referências imensas, não só internacionais, porque eu sempre fui apaixonada por cantoras como Irma Somac, Maria Callas, e além das cantoras brasileiras como Clara Nunes, como Clementina de Jesus, como Elisete Cardoso, e também os compositores maranhenses que eu amo até hoje, Josias Sobrinho, César Teixeira, o Mochel, o Sérgio Habib. Então, além dos mestres, né? Além de todos os mestres da cultura popular, a quem sempre eu tive uma grande reverência e a quem sempre eu recorri, não só os mestres, mas também as caixeiras do Divino Espírito Santo, que me ensinaram a cantar, com quem eu me inspirei muito, assim. Então, sem falar no rádio, né? Porque na minha época, e já se faz um tempo, né? Eu sou do século XX, a gente tinha uma referência do rádio muito grande, né? A gente absorvia a música através do rádio e, de alguma forma, também através da televisão, com as trilhas sonoras de novelas, com a influência da música americana muito grande. Então, assim, na verdade, era um caldeirão de influências, de coisas que eu fui... A música erudita também, eu via muita música erudita por conta dos corais. E aquilo ali foi entrando na minha cabeça, na minha célula, foi sendo um caldeirão sonoro de referências para o meu trabalho. Assim, o Zeca chegou apenas assim, como um companheiro daquele período. A gente surgiu juntos assim, na história, né? Quando eu percebi que eu tinha nele um cara com afinidades comigo, que a gente tem a mesma idade, da mesma geração, eu logo, assim, quando decidi fazer o primeiro show em São Luís, que era o Cunhã, em 1989, eu já pensei nele para ser o diretor musical, quando ele nunca nem tinha pensado em fazer direção musical de nada. Então, falei, não, você vai fazer a direção musical desse show. E aí ele encarou, e aí a gente fez uma parceria muito legal nesse show. E a partir daí eu comecei a trabalhar a música dele, assim, porque eu me identificava muito e me identifico com o trabalho dele. E a gente foi caminhando no paralelo até a vida de cada um seguir como é hoje. Eu admiro muito o trabalho do Josias Sobrinho, do Chico Maranhão, do Sérgio Habib, César Teixeira. Essa galera tem um papel importantíssimo na cultura maranhense, assim, brasileira. Ganharam festivais de música nacional. Então, assim, quando eles me chamaram para fazer vocal, para mim era uma maravilha poder estar perto deles, poder cantar as canções deles, assim, poder compartilhar da criação de cada um deles. Então, para mim era escola, era oportunidade, era referência. Nossa, Bandeira de Aço, só quem não é maranhense que não sabe que Bandeira de Aço é um bastião da música do Maranhão, assim. É um disco fundamental para a nossa história. É um disco que reúne todas essas pessoas que se destacaram num período da música no Maranhão e que se estabeleceram. Eu acho que seja quase uma equivalência, posso ser extravagante na maneira de dizer, como se fosse assim a Tropicália, sabe? Um movimento mesmo de força, um movimento movimento criativo muito grande, que estabeleceu vários nomes da música do Maranhão e que permanece hoje tão atual, tão vivo, quanto que foi lançado. Então, Bandeira de Aço, para mim, é uma referência muito grande e uma referência, acho que, para todo o cidadão maranhense ludovicense. Bandeira de aço, bandeira de aço. Quem quiser ficar de pé, por favor, vai ficar de pé. Bandeira de aço, bandeira de aço. Chega junto aí, galera. Bandeira de aço, chega César Teixeira, Josias Sobrinho. bandeira de aço, 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 bandeira
depois que eu fiz o meu primeiro show aqui, Cunhã, que foi em 1989, que foi realmente, assim, eu considero o marco definitivo da minha carreira, assim, no começo, do início de tudo, né? Foi quando eu fiz esse show no Teatro Arthur Azevedo, se chamava Cunhã, com a direção do Zeca, com um repertório bem variado e numa iniciativa muito particular mesmo, assim, sem muito investimento, sem muita produção, mas já com uma ideia bem concebida do que eu queria fazer, das coisas que eu queria experimentar. Ô Jurema, Jurema, Jurema. Ô Jurema, Jurema, é uma cabocla de pena, filha de Tupinambá, rainha das aguareias, nunca tirou pra errar. É uma cabocla de pena. Eu achei que, a partir daí, eu tinha que buscar outras referências, porque chegou uma hora que ficou muito pequeno, não é a palavra assim, mas ficou limitado as possibilidades na cidade, na ilha. Eu acho que eu já tinha explorado várias coisas, eu já tinha participado de festivais, cantado em corais, eu já tinha participado de grupos de dança, eu já tinha circulado pela cultura popular, porque eu vivia realmente visitando as manifestações, participando ativamente das coisas que aconteciam na cidade. Eu achei que estava na hora de eu buscar outras referências. E escolhi a cidade de São Paulo, totalmente diferente, geograficamente falando, da minha cidade, né? Para ser o ponto de chegada lá no Sul Maravilha, como se dizia na época, né? Eu, nessa época, eu tinha casado com um jornalista paulistano, que era o Sérgio Castellani, que hoje é produtor cultural e trabalha, inclusive, com o Zé Cabaleiro. E a gente foi para São Paulo e, de lá, a partir dali, eu comecei outra história, porque comecei a ver... eu só olhava horizontalmente, eu comecei a ver verticalmente. São Paulo é uma cidade que te exige muito, que você não tem muito tempo a perder para a realização das coisas. Eu tive que reorganizar meu ritmo, eu tive que refazer meus pensamentos e ideias, né? Eu tive que sobreviver, porque eu não tinha não tinha estrutura de família rica que me bancasse, e também não era conhecida ainda. Me conheciam aqui um pouco no Maranhão, mas São Paulo era mais uma, no meio de toda aquela história. Então, eu tinha que me virar, trabalhar. Mas como eu sempre tive muito claro o que eu queria, muito definido o meu caminho, assim, eu não sabia muito como é que eu ia conseguir, como é que ia ser. Eu não tinha todas as fórmulas, mas eu sabia muito bem o que eu queria e eu fui atrás disso, assim.
São Paulo é generosa porque te dá muitas possibilidades de aprendizado. Você só fica parado se quiser, você só não estuda se não quiser. Porque tem muitos cursos, tinha muitos cursos de graça, tinham muitas palestras, tinham gente que normalmente eu não teria acesso aqui no Maranhão. Eu tinha acesso lá, então eu estava sempre uma maneira de estar junto, de fazer um curso com uma cantora que eu admirasse, ou com um compositor, com um maestro. Então, eu fui buscando caminhos, né? Durante 7 anos eu fiquei nisso, assim, né? Até que, em 1997, eu consegui, depois de 2 anos produzindo uma fita demo, na época, a gente fala essas coisas hoje, até é engraçado, né? São coisas antigas, mas que valiam a pena de fazer. Eu fiz uma fita demo e levei na gravadora Velas, que estava surgindo no mercado, né, do Vitor Martins e do Ivan Lins, uma dupla fantástica de compositores brasileiros que abriu esse selo fonográfico. E eu tive uma sorte imensa deles adorarem a proposta do trabalho, né, e resolveram gravar esse primeiro disco, né, que foi o Rita Ribeiro, quando ainda era Rita Ribeiro. Isso em 1997. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha a banana. Olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Eu trago bananas pra vender. Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana minha, olha a banana maçã, olha a banana ovo, olha a banana prata, olha a banana da terra, vive São Tomé, olha a banana da Guá. O mundo é bom comigo até demais. Depois do disco Rita Ribeiro, né, que eu tive realmente uma aceitação muito boa de público e crítica, e tive casas cheias, e eu mesma me orgulho muito desse disco, eu gosto muito desse disco. Ele me traz muitas coisas boas, assim, é o primeiro, né, então, o primeiro filho, o primeiro cartão de visita, a primeira iniciativa de tudo, assim. E, a partir daí, desse disco, eu consegui um outro contrato com outra gravadora, com outro produtor, inclusive um dos produtores mais conhecidos e reverenciados da música brasileira, que é o Marco Mazzola. Ele tinha uma gravadora, tem uma gravadora que se chama MZA Music, e ele se encantou com o meu trabalho e me chamou para trabalhar com ele. Eu estava na Velas e ele me chamou para ir para a gravadora dele. Aí eu fui para a gravadora do Mazzola, e logo na sequência eu gravei um disco que é o Pérolas aos Povos, que é uma continuidade do Rita Ribeiro, né, em termos de proposta de sonoridade, repertório e tudo mais. Pelas marginais passaram meninos guardando o país. Por quem bateu em sinos, se pelas catedrais os filhos da precisão pedirão mais por outro destino do que por sair da lama com pose de dama em carnavais. Pelas marginais passaram meninos guardando o país. Por quem bate em sinos, se pelas catedrais os filhos da precisão. E com esse disco eu fui convidada, através dele, de um contato dele, eu fui convidada para participar do Festival de Jazz, um dos maiores festivais de jazz do mundo, que é o Festival de Montreux, na Suíça, na Noite Brasileira, onde estava eu, Zé Cabaleiro, Chico César, o Ney Matogrosso e o Milton Nascimento. Ai, meu Deus, se a
respeito criava raiz. Virava coqueiro, trepava em mim mesmo. Comia meus cocos, meus frutos felizes. Ralava eles todos com cravo e açúcar. E punha no tacho pra fazer cocada. Depois convidava morenas e loiras, mulatas e negras pra dar uma provada. Depois, satisfeito de tanta tentada, na boca de todas eu me derretia. E aí, novamente, eu abri um buraco, meti os pés dentro com toda alegria. Virava coqueiro, trepava em mim mesmo. Colhia meus cocos, fazia taxada. Comia açúcar, ficava roxinho. Ficava doidinho pra ser mais cocada. Coco, cocada. Coco, cocada. Coco, cocada. Então, foi o primeira porta internacional assim que eu abri. E foi demais, porque foi nesse festival, nessa circunstância, com o segundo disco já na nova gravadora com o Mazola. Então, assim, depois disso, logo fui convidada para ir participar do festival Brasil Caracas, na Venezuela. Né? Eu lancei o disco em 98, isso aconteceu em 98, 99. E quando a Venezuela ainda era um país extremamente colorido, alegre, cheio de energia, cheio de cultura, com uma liberdade, assim, um povo super livre e ávido por tudo. Eu tinha esse programa chamava Contato Brasil, que um amigo de lá me convidou para ir para lá, através da embaixada, se não me engano, acho que sim. E quando eu cheguei na Venezuela, eu fiz 2 shows no Teatro Ateneu, que é o teatro municipal de lá, com a casa lotada e todo mundo cantando as músicas. Então, eu fiquei muito feliz de poder chegar à América Latina, né? Chegar aqui a um vizinho e com a minha música nova, e poder ter uma casa cheia, com todo mundo cantando. Então, foi uma grande oportunidade, assim, nesse ano que esses primeiros passos no mercado internacional, que daí, na sequência, veio o convite da gravadora americana Putumayo, World Music, para fazer uma turnê nos Estados Unidos e Canadá. Isso já foi em 2000, nessa sequência de 98, 99, com o novo disco com o Mazola. Eles viram uma apresentação minha num programa da TV Cultura, o Bem Brasil, e queriam fazer uma turnê comigo, junto com o Chico César, que também era da MZA do Mazola. E a gente fez um mês de shows em várias cidades dos Estados Unidos, começando por Los Angeles, depois passamos o país inteiro, fomos até Miami, subimos até Nova York, Washington, até chegar no Canadá. Esse foi meus primeiros passos no mercado internacional. 8 horas de voo no Concorde, 5 dias num barco mar adentro, 7 noites dormindo ao relento, 7 ciganais lendo a minha sorte, 4 dias em pé no trem da morte, 20 léguas montado no jumento, 7 dias do meu pensamento e eu trilhando os últimos espaços pra ficar no conforto dos teus braços. Qualquer coisa no mundo eu enfrento. Valentia de pai e de irmão, concorrência com o astro do momento, temporal, tempestade, chuva e vento, holocausto, hecatombe e tufão, desemprego, palestra e sermão, qualquer luxo. E eu acho que a música brasileira é o nosso maior tesouro, nossa maior riqueza, que tem que ser, sim, conhecida no mundo inteiro, que as pessoas... Inclusive, é impressionante dizer, e às vezes um pouco até, a palavra seria assim, delicado falar que o estrangeiro, no caso, o mercado internacional, compreende mais a nossa música do que nós mesmos. Nós temos uma dificuldade um pouco de entender o quanto é rica essa nossa produção musical, o quanto que a música brasileira tem potencial
para ser uma das melhores do mundo, se não for atualmente uma das melhores do mundo. Mas para que isso aconteça, é preciso que os artistas tenham condições de viabilizar seus projetos, suas carreiras internacionais, para que o mundo conheça a música do Brasil, que não seja só a bossa nova, que é um movimento fantástico, mas que o Brasil não parou na bossa nova no nível internacional. O Brasil é diverso, ainda mais a cultura popular e especialmente da região Nordeste. A gente tem uma diversidade grandiosa, né, de cultura que pode ser exportada e que pode gerar economia e pode ser interessante para a economia do país. Eu gostaria de estar mais no mercado internacional do que eu estou. Eu já tive, sim, oportunidades maravilhosas. Eu já tive em Cannes, eu já tive com o projeto Pixinguinha na França, né? Eu já tive em feiras internacionais de música na Hungria. Eu já tive algumas boas oportunidades, mas que, para mim, não são suficientes. Eu gostaria de, todo ano, por exemplo, ter uma turnê estrangeira no meu calendário, meu planejamento de ações como artista, né? Bom, em mês de julho, por exemplo, que é o verão europeu, eu quero estar na Europa fazendo vários shows em vários festivais. Ainda não tenho essa coisa estabelecida dentro do meu projeto de trabalho, mas não desisto disso, porque acho que minha música cabe perfeitamente de forma inteira e em qualquer mercado que eu vá, sabe? Do Japão à Groenlândia. Com a tecnologia, com a música espalhada, feito água para nós, eu ouço de tudo que você possa imaginar. Quando antigamente eu queria ouvir vozes búlgaras, era uma complicação. Eu tinha que comprar um disco caríssimo, porque era importado, e hoje não, eu clico lá, vozes búlgaras, música pop da Turquia, música não sei o quê, tradicional da Arábia Saudita, música da... Entendeu? Então, está tudo para você. Ninguém agora pode dizer que não tem acesso. Tem acesso. Tem do bom e do pior. Mas isso é uma questão de escolha. Então, eu escuto de tudo. Da música brasileira, do que está surgindo, dos novos nomes, de tudo. Inclusive, assim, até do que não sou normalmente... do que normalmente eu não costumo consumir. Até isso eu escuto. Até para entender o mecanismo das coisas, até para saber... até para dizer que eu não gosto mesmo e